Olá, queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD. Nós já tivemos a nossa introdução da lição número 1, a parte 1, e agora nós vamos, com a nossa parte 2, amém? Nós vamos começar, nos falamos agora, do nosso tópico 1, e agora nós vamos falar do nosso tópico 2 e o tópico 3 desta segunda parte. Muito bem, queridos, vamos falar sobre missões transculturais. Missões transculturais. Primeiro, o item 1, ponto número 1, vai falarmos sobre um conceito dessa palavra transcultural. Trans, que vem do latim e tem um sentido de movimento para além e através de. Ou seja, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Então, missões transculturais têm a ideia de transpor uma cultura, porque nós sabemos que o nosso Deus ele tem um plano de salvação, um projeto de salvação, que vai além da nossa cultura. Haja vista que não é impingir-lhe a nossa cultura. Quando nós formos levarmos a mensagem de salvação, o propósito não é eu querer implantar a minha cultura, mas eu levar a mensagem e ter um conhecimento prévio daquela cultura, ou daquela língua, ou daquele idioma. E o bom missionário, ele precisa ter esse conhecimento prévio dessa cultura, da onde ele vai levar a mensagem. E nós vemos, queridos, como nós vemos fala para o Senhor, Paulo, lá em Romanos capítulo 15, versículo 20, veja o que o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele vai dizer assim, olha só, 15, versículo 20, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Muitas das vezes que nós vemos isso em nosso meio, pessoas que têm essa visão de fazer concorrência, de anunciar a palavra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo não. Ele não tinha essa preocupação. A preocupação do apóstolo Paulo é ir além, é ser algo, ir além das fronteiras, é anunciar o evangelho aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. E sabemos que as estatísticas apontam que há muitas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo evangelho, e algumas culturas ainda nem sequer têm a Bíblia Sagrada em punho, ou até mesmo muitas pessoas não são nem mesmo alfabetizadas. E cabe o papel do missionário ou missionária ele implantar esse sistema. Nós sabemos que, primeiramente, precisa-se o quê? Pregar o evangelho. Procurar pregar o evangelho, proclamação, a ideia de proclamação. Segundo, discipular aqueles novos convertidos, aqueles que foi aceitando. E terceiro, integrá-lo na igreja ou socialmente no convívio com os irmãos. Porque o propósito é esse. É um ciclo, é um ganhar outro. Para que o que? A obra de Deus continue, o evangelho, ele continua. Então, nossa tópico 2 vai falar sobre visões transculturais. Então, esse é o conceito de transculturais, ou seja, é ir além da nossa cultura, é ir além. Jesus, lá em João capítulo 4, quando ele começa a pregar para aquela mulher samaritana, quebrou muitas barreiras ali, barreira religiosa, ela tinha ideia de que a adoração era somente ali, em Samaria, ali no Monte Samaria, Ela tinha essa ideia, ela tinha essa convicção de que a adoração era somente ali. Jesus disse, não vai chegar uma hora que nem em Jerusalém, e nem no monte, mas adorar em espírito e em verdade. Então, Jesus ele foi além daquela cultura daquela mulher. Ele ganhou aquela alma para Cristo, levar a mensagem, as boas novas da salvação. Então, a ideia aqui do conceito de visão transcultural é a mensagem que não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar a todos os quadrantes da terra, que nós já vemos aqui sobre o apóstolo Paulo. O tópico
2 e também o ponto 2 fala de uma visão transculturais da Bíblia. Nós vemos, queridos, em 3 momentos aqui trazido pelo comentaristas, 3 momentos aqui que nós vimos aqui um Deus evangelista. Nós vemos aqui um Deus com uma visão, né, transcultural de evangelização. Sabemos que Deus não tem, a priori, filhos como predileto à nação de Israel. Deus, ele sempre tem um plano de salvação, sempre teve um plano de salvação, não somente a um povo privilegiado, mas também para que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade do Evangelho do Senhor. Nós vemos aí em Gênesis 3:15, ali já há uma promessa de salvação, ali já há uma promessa da semente que era Cristo, e essa promessa, Deus está falando para o próprio Satanás, essa promessa, que nasceria Gênesis 3:15, da semente da mulher, que fazia o quê? Ele ia ferir a cabeça da serpente, ou seja, o domínio da serpente, que era Satanás. Só que lá em Romanos 16:20, Paulo fala que ele esmagaria Satanás debaixo dos seus pés. Então veja, Gênesis 3:15 fala que seria ferido, Paulo fala que seria esmagado, ou seja, aniquilado todo o império de Satanás. E aí nós vemos também lá em Gênesis capítulo 6, quando fala de Noé. Veja que toda a terra ali havia se corrompido. Ou seja, havia uma corrupção generalizada. O dilúvio, queridos, sabemos que ele foi universal. Ele não foi apenas global, ele foi universal. Ali, o pecado afetou toda a humanidade. Deus usou Noé para pregar ali por aquele período. Sabemos que é 100 anos, pregando ali, levando a mensagem de José. Ou seja, Noé foi um pregoeiro da justiça. Mas só foi salvo quem? Ele, a sua esposa, os filhos, né? E as noras ali. 8 pessoas foram salvas. Porque foi pregado e eles aceitou a mensagem. E eles entraram na arca enquanto a porta estava aberta. Porque ficou 7 dias ainda. Então quem entrou foi salvo. Essa porta da salvação, ela aponta para Cristo. Essa porta está aberta. Eu tenho que escolher a Cristo. Eu tenho que aceitar a mensagem de salvação do Evangelho e crer e obedecê-la. Aí sim eu vou ser salvo. Mas lá em Gênesis 6:11, veja que toda a terra havia se corrompido, uma corrupção generalizada. E nós vemos isso em nossos dias. A corrupção, a maldade, o pecado. Mas Deus tem um plano de salvação. E aí, nós vemos também lá em Gênesis capítulo 12, nós vemos que quando Deus ele vai fazer uma promessa a Abraão, veja que Deus ali não está falando somente para Abraão. Você vai ver, se você ler em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o 2 e o 3, você vai ver no versículo 1 do capítulo 12, sai-te da tua terra, uma promessa individual, salvação individual. Abraão tinha que sair da sua terra, daquele ambiente de idolatria, a qual ele também era idólatra, seu pai fabricava ídolos, ele tinha que sair daquele ambiente para ele, porque a salvação exige renúncia. Abraão, que se transformou, Deus acrescentou seu nome para Abraão, porque Abraão é pai exaltado, Abraão é pai das multidões, a qual ele precisava sair daquele ambiente para ele receber a salvação, para ele receber essa promessa que foi condicional. Aí no verso 2, e te farei de ti uma grande nação, ou seja, veja que vemos aqui uma promessa no verso 1 individual, farei de ti uma grande nação, promessa nacional. Aí o verso 3, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que uma promessa internacional. Você vai ver que o plano de salvação não era somente para Abraão, não era somente para o povo judeu, mas é para todos. Gênesis 12:1, promessa individual. Gênesis 12:2, promessa nacional. Gênesis 12:3, promessa internacional. Ou seja, Deus tem um plano para todos. Você vai ver lá em Apocalipse, o plano de Deus salvar a todos. Apocalipse 5:9. Deus comprasse, Jesus com seu sangue comprasse os povos, línguas e nações. Veja que estão diante do trono, estão louvando e adorando a Deus. Então Deus, ele tem uma visão transcultural, e nós vemos isso na Bíblia.
E também o item 3 fala de barreiras nas missões transculturais. Existem barreiras, queridos. Quais são essas barreiras? Primeiro, barreira geográfica. Você vai para lugares diferentes, novas nações, lugares diferentes, culturas diferentes, que aqui o item 2b fala de barreiras culturais, valor de vida diferente. Aí a C fala barreiras econômicas, diferentes de moeda e comércio. Aí barreiras linguísticas, queridos. Tem pessoas que eles vão para outro país. Por isso que é importante nós temos pelo menos o básico em inglês. De repente, Deus te chama para ir para algum lugar, você precisa aprender aquela língua, aquele idioma. Existem 7.000 línguas, né, em nosso universo. 7.000 línguas, imagina. 7.000 línguas. São muitas línguas. São muitas pessoas para serem alcançados. Veja também que existem barreiras religiosas, o islamismo. Sabemos que o islamismo, eles têm uma crença diferente. Para eles, é aquele escrito deles, né? Aquele escrito ali, eles creem, acreditam naquilo ali que é Maomé, né? Para eles é Jesus. Então, você vai encontrar essa barreira, você precisa ter sabedoria, porque você vai encontrar essa barreira. Sabemos que o Islã, né? Existe o árabe e o islamismo. O árabe tem a ver com a etnia, né? O muçulmano, né, tem a ver com a religião. Então precisamos entender isso. Aí tem o ateísmo, as pessoas, o materialismo, o secularismo. Então, somente com a força do Espírito Santo, a igreja, né, saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Foi uma obra, uma ação do Espírito Santo, né, do Espírito Santo. Além de ter essa mensagem que vamos levar, precisa ter um conteúdo. Qual o conteúdo dessa mensagem? A natureza dessa mensagem é o quê? Arrepender-vos e crede no Evangelho. Essa é a senha para entrar no reino de Deus, o que é arrepender e crede no Evangelho. Aí nós vemos aqui o tópico 3 vai falar uma visão global do Evangelho no mundo. Ou seja, Deus ele tem um plano de salvar a todos, para que todos sejam alcançados. Mas para isso precisa do quê? Precisa do item 1, evangelização e discipulado. A igreja não é somente entregar folheto, não é somente nós entregarmos folheto. Precisamos do quê? Discipular. Ensinar aquela pessoa a ser crente. É o que diz Mateus 28, 18 ao 20. Ensinando a guardar todas essas coisas. Ensinar a guardar a palavra. Ou seja, então a ideia é um ganhar mais um. Evangelismo sem discipulado, ao mesmo tempo que você ganha, você perde aquela alma. Então, faz ser importante esse discipulado. Fazer discípulos, que diz aqui, ir de fazer discípulos. Isso aqui, fazer, queridos, envolve tempo. Existe disposição. Aquele que vai discipular precisa entender, saber o conteúdo que ele vai aplicar. Precisa entender. Marcos 16, 15 ali, nós vemos que Jesus fala, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Só que aí também, Mateus vai dizer também que precisa ser ensinado, precisa ser discipulado. Fazer discípulos. Aqui é você o que? Discipular, né? Então, evangelização e discipulado não são excludentes, mas as duas fazem a mesma missão. Ou seja, precisa proclamar e também ensinar a palavra. E aí, arrependimento, item 2, e capacitação. Ou seja, na missão transcultural, mensagem missionária, tem que levar em conta o apelo ao arrependimento. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e o que? E crer no Evangelho, na mensagem do Senhor. Então, isso precisa ser levado em conta. Então, essa é a ideia, queridos, da visão transcultural, porque o plano de Deus, o propósito de Deus, é que todos venham a ser salvos. Marcos 16:15, de pregar o Evangelho a toda criatura, e também todas as nações, e o mundo inteiro, através da mensagem de salvação do Senhor. Amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe em nome do Senhor.